Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de março. Eu iniciei o mês de março finalizando As Brigadas Fantasmas, do John Scalzi. Esse aqui foi um livro do Vórtice Fantástico de 2 ou 3 meses atrás, eu não tenho certeza. Foi um livro que eu não consegui concluir ele e eu acabei deixando ele um pouquinho de lado. E agora eu finalizei, então faltava um pouquinho mais da metade. Eu finalizei a leitura. Essa aqui é a continuação, então, de Guerra do Velho. Não é necessariamente uma continuação, mas ele vai dar uma outra perspectiva desse universo criado pelo autor. Esse aqui é um livro bem diferente. Ele tem um ritmo próprio, assim, ele é um pouquinho mais devagar. Aqui a gente vai descobrir que a raça humana, então, ela tá correndo um risco, porque um cientista que estava trabalhando com os humanos, ele resolve trair os humanos e ele foge, mas ele deixa uma cópia da consciência dele, da memória dele. E como existe essa ciência, essa tecnologia de criar humanos não natos, que são essas pessoas que acabam entrando nas brigadas fantasma, eles criam um corpo para colocar essa consciência, essa memória desse traidor, achando que essa pessoa vai dar dicas ou vai contribuir porque eles descubram que ele está tramando junto com outras raças para destruir a humanidade. Só que isso meio que não dá certo, então eles acabam colocando essa pessoa, esses soldados, aos cuidados da sargento Jane Sagan, que é uma personagem que a gente conhece na Guerra do Velho, é uma personagem bastante relevante na história. E ela vai ficar meio que ali cuidando ele, pra ver se ele vai aparentar alguma melhora nessas memórias dele, se ele vai se lembrar de alguma coisa, enfim. E a partir daí a gente vai acompanhando também mais desses personagens das Brigadas Fantasma, desses personagens que já nascem sabendo de tudo, que são muito mais inteligentes que os humanos normais. E a gente vai acompanhar também muito deles se questionando, né, o objetivo deles ali. Então foi uma leitura que eu gostei bastante, não tanto quanto Guerra do Velho, mas eu dou uma certa importância para esse livro. E para quem tá com saudade aí do John Perry, que é o protagonista do primeiro livro, no próximo livro que será lançado, nós teremos ele de novo como protagonista. Então a gente vai entender um pouquinho mais como que esse universo está caminhando. Depois eu peguei para ler De Volta para Casa, que é um lançamento da Morro Branco, da Cianan McGarry, eu acho que é isso. Isso aqui é o primeiro volume de uma série chamado Crianças Desajustadas, eu acho que é isso. Isso aqui é um conto de fada sombrio, vamos dizer assim. O livro é bem fininho, tá? E aqui a gente vai... Calma, eu preciso de muita calma para explicar essa história. A gente vai conhecer crianças que encontraram portas para mundos alternativos, mundos perfeitos que elas imaginam. Elas vão passar um certo tempo nesse mundo, só que por algum motivo, cada uma dessas crianças tem um motivo específico, elas vão retornar para a Terra, para o mundo, para o nosso mundo. A relação de tempo entre os mundos que elas viveram por um tempo não é o mesmo que aqui. Então, por exemplo, se elas passaram 2, 4 anos nesse mundo imaginário aí, esse mundo perfeito, aqui pode ser que tenha passado dias ou apenas alguns meses. Então, muitas crianças, elas, quando retornam, elas não retornam iguais. E os pais dessas crianças, eles não aceitam essas mudanças, eles querem aquelas crianças que eles tinham, aqueles filhos que eles tinham anos atrás ou meses atrás de volta. Então eles acabam mandando essas crianças para o lar aqui da Eleanor, que é um lugar onde eles vão conviver com outras crianças com o mesmo tipo de experiência. Para os pais, a autora deixa entender que os pais acham que as crianças estão meio que alucinando, que elas estão meio que ficando loucas. Isso não fica muito certo, sabe? Mas não é isso, gente. Elas realmente vão para esses locais que se assemelham muito ao mundo de Alice, né, no País das Maravilhas. Só que cada criança, ela tem uma certa característica. Por exemplo, a protagonista aqui, que é a Nancy, ela vai para um local que se chama o Salão dos Mortos. Então ela vai conviver com os mortos, ela se mexe o mínimo possível, porque nesse mundo dela, quem se mexe acaba morrendo. Enfim, dentro desse... não chega a ser um orfanato, mas é um lar de crianças mesmo.
ela vai conhecer diversas outras crianças que conheceram diversos mundos e que retornaram por diversos motivos diferentes. Então, cada criança dessa tem uma história. A Nancy, então, é uma novata dessa escola, só que junto dela começam a acontecer alguns fatos bastante peculiares, assim. Uma menina lá que era bastante ativa dentro desse lar, ela acaba sendo assassinada e, a princípio, a própria Nancy passa a ser uma das suspeitas. Enfim, gente, eu não quero falar muito sobre a história, porque além de ser um pouquinho complexo, a história ela é curtinha, então eu acho que vocês têm que ler um pouquinho sem saber o que esperar. O que eu posso dizer é que eu gostei bastante. Eu talvez tenha sentido falta de alguns detalhes, mas como é uma série de 6 livros, se eu não me engano, eu acho que a autora ela vai explicar um pouquinho melhor nos próximos volumes. Que essa história, a princípio, tem início, meio e fim. A gente vai acompanhar a história da Nancy. E nos próximos volumes a gente vai acompanhar outros personagens. Então, que a gente, apesar de conhecer, a gente não entende muito bem as motivações deles, o que eles estão fazendo ali. E o porquê eles querem tanto voltar para esse mundo imaginário deles e não ficar na própria terra com os pais, os familiares deles. Então, é isso. O próximo livro que eu peguei foi, então, Originais, que é o 4º volume da saga Lux. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito dessa série. Só que eu demorei bastante pra ler esse livro. E não é porque não tem ação, não é porque a narrativa é ruim, muito pelo contrário. Eu só achei que talvez o volume anterior e este poderiam estar no mesmo livro, sabe? Eu senti que a autora, não sei, ela estendeu demais os acontecimentos do livro anterior com esse. Isso não significa que os livros sejam ruins, muito pelo contrário, eles são ótimos. Eu acho que a Jennifer, ela sabe escrever muito bem e ela sabe prender o leitor muito bem. Não sei, mas eu fico com aquela sensação, sabe? E não sei também que de repente eu li o livro numa época errada, porque, como eu falei, eu demorei demais. E, enfim, gente, continua sendo um livro de bastante ação. Essa cena aqui, na verdade, eu acho que é uma cena bem específica do livro. Pessoas e extraterrestres vão morrer nessa história aqui, então se preparem. E eu posso dizer que eu vou continuar acompanhando o próximo volume, eu acredito que seja o último, porque eu quero saber muito o que vai acontecer, porque meio que o caos se instalou nessa história e eu tô muito, muito empolgada pra conhecer, então, o desfecho dessa história. Depois eu peguei pra ler uma HQ, que é Paciência, do Daniel Close. Eu já li o Ghost World. E esse livro eu gostei bastante, eu acredito que eu tenha gostado um pouquinho mais do que a outra HQ que eu li. A história inicia então em 2012 e aqui a gente vai conhecer a Paciência e o Jack, que é o namorado dela. E aqui a história inicia com a Paciência descobrindo que está grávida, então eles estão fazendo teste de gravidez e eles vão ter um bebê. Ambos estão passando por dificuldades, a Paciência é uma pessoa que tem muitos traumas da infância e da adolescência dela, que a princípio a gente não conhece. E o Jack, ele tá passando por uma dificuldade financeira também, e ele não contou ainda pra Paciência que agora que eles vão ter um bebê, ele perdeu o emprego, enfim. Só que acontece, vai acontecer algum acidente aqui, algum evento que a Paciência, ela vai ser assassinada. Então o Jack vai ficar desesperado e ele vai tentar fazer de tudo pra reverter essa situação, até que ele encontra uma pessoa descobriu uma forma de voltar no tempo, e é aí então que desenrola a história dele, indo e voltando pro passado, pro presente, até ir pro exato momento onde ele precisa para entender todos os problemas que a Paciência tem, para entender quem poderia fazer mal para ela. É aquela história onde onde a mensagem principal é da gente dar valor pro que a gente tem hoje, pra gente dar valor e amar as pessoas enquanto a gente pode, porque, enfim, depois pode ser tarde demais. Eu gostei muito, muito desse livro, é bem emocionante, assim, o final a gente termina com um amarguinho, assim, na garganta, sabe? Mas é muito legal, eu gostei muito e eu super recomendo pra vocês. Pro Vórtice Fantástico do mês passado, nós lemos, então, o Conto da Aya, esse livro incrível da Margaret Atwood, que virou série, então está rolando a série ainda. E, gente, que livro incrível! Enfim, eu acho que vocês já estão cansados de saber sobre essa história, mas eu vou fazer um breve resumo, então, da sinopse, que é... Aqui aconteceu um golpe de Estado, então, onde o sistema totalitário e conservador vai
virar líder dos Estados Unidos, vai governar os Estados Unidos e a partir daí tudo muda. É uma sociedade como a nossa que sofreu esse golpe e agora tudo vai ser baseado nos preceitos da Bíblia. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A gente já inicia essa história então nessa situação, a gente vai conhecer a Offred, que é uma aia, e uma aia dentro da sociedade são mulheres férteis que podem ainda gerar filhos, porque algo aconteceu e nisso a maioria das mulheres deixaram de serem férteis. Então aqui a gente vai conhecer essa aia em específico e a gente vai acompanhar apenas a perspectiva dela, tá? É um sistema bastante opressor, gente. É como se a Offred não tivesse direito dos próprios pensamentos dela, porque a gente sente que, mesmo ela narrando essa história, ela meio que omite algumas coisas também, a gente fica um pouco em dúvida. E aqui ela sabe que ela não pode confiar em ninguém, porque existem espiões nessa sociedade que qualquer deslize dela, qualquer comentário ou atitude dela errada, ela pode morrer. É um negócio tão assim, gente, tão sufocante que essas aias, elas perdem até o direito do próprio nome delas. Então, a Offred quer dizer Off-Fred, do Fred, que é o comandante da casa dela, então, que é o dono dela, e é ele que está tentando ter filho, e a família dele que está tentando ter filhos com ela. Então a gente vai acompanhar o dia a dia dela, o que ela faz todos os dias, como ela se veste, como ela tem que se portar. A gente também vai acompanhar o passado da Offred antes disso tudo acontecer. O que eu posso dizer é que eu gostei demais, enfim, é um livro favoritado, é um livro muito pertinente, é um livro muito próximo do que pode acontecer na nossa sociedade, então eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E assim, gente, ele é chocante também. Muita gente não consegue ler esse livro numa tacada só. No meu caso, eu li ele em 12 horas e isso é muito pouco tempo. E o final, gente, é arrasador. Então, tá aqui minha recomendação. Leiam esse livro porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu finalizei em março, então, lendo um livro, gente, que eu tinha muito tempo aqui na minha estante. E se eu soubesse que ele fosse tão legal, que ele era tão legal, eu teria lido antes. Talvez ele não caiba aqui. É esse livro aqui, Vampirologia, que eu acredito que a editora ainda lance esse livro, mas eu descobri, depois que eu finalizei esse livro, que eu gostei tanto, que ela já publicou outros com a mesma temática, onde ela vai abordar piratas, alienígenas. Eu acho que o mais recente é o de alienígenas e é o único que está em circulação ainda. O que mais? Enfim, tem vários temas, tá? E todos têm a mesma... o mesmo modo de contar a história que eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente vai acompanhar o Joshua, tá? Que é um detetive particular. É o ano que se passa esse livro, gente, é em 1920, tá? Então... E ele vai receber exatamente esse livro, tá? Na casa dele. E ele recebe esse livro do Brooks, então, que é um amigo particular dele, que estava fazendo uma certa investigação sobre vampiros. Só que ele acabou sumindo, ele não sabe muito bem o que aconteceu com o Brooks. E ele passa, então, a ler todas as anotações que o Brooks fez nesse livro. Então, aqui, ó, a gente vai acompanhar o início do livro. O livro tem uma série de anotações, tem uma série de notas ocultas também. E a gente vai acompanhando toda a pesquisa que o Brooks fez sobre vampiros, sobre essas criaturas da noite, como eles se comportam. E ao mesmo tempo que a gente vai lendo as anotações do Brooks, a pesquisa que ele fez sobre vampiros, a gente vai acompanhar também algumas coisas que estão acontecendo, assim, meio que estranho. Algumas pessoas estão entrando em contato com ele, que pode ter a ver com o desaparecimento do Brooks. Ele é bem interativo, então, e ele tem bastante informações sobre vampiros, então se vocês gostam da temática, assim como eu, vocês vão gostar. Tem muita ilustração, enfim, é um livro lindíssimo. E eu gostei muito. Quando eu terminei esse livro eu queria ler mais, mas, enfim, é só o que tem aqui mesmo, é uma história única. Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar esse livro por aí, eu acho que ele ainda está à venda. Com certeza vocês vão ter um livro lindo e também muito legal de ler. O último livro, então, que eu li em março foi Rastro de Sangue, Jack Stripador, que é um lançamento da Dark Side. Eu gosto muito do mito, da história do Jack Stripador, então logo que chegou esse livro eu peguei pra ler. E eu gostei muito da leitura, gente. Eu sabia o que esperar dessa leitura, eu sabia que se assemelhava muito ao romance de época
um pouco mais dark, assim. Eu gostei bastante da forma que a Carrie Maniscalco, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, conduziu essa história, da forma que ela mesclou fatos históricos com a ficção. Aqui a gente vai acompanhar então a Audrey Rose. Ela é uma menina de 16 anos que ela praticamente passa o tempo todo dela na casa do tio, né, no laboratório do tio dela, que é ali um dos precursores na ciência forense, que naquela época ainda não era muito valorizada, muito pelo contrário, era visto como uma atividade bastante mórbida e a sociedade não via isso com bons olhos, sabe? A rotina da Audrey começa a mudar quando uma série de assassinatos começa a acontecer e o responsável por esses assassinatos é o Avental de Couro, ou como a gente conhece, o Jack Stripador. E um dos pontos fortes desse livro aqui é que a autora, ela tenta humanizar muito essas vítimas do Jack Stripador, sabe? É por isso que a Audrey, ela cria uma certa empatia por essas vítimas, porque ela quer saber quem são essas mulheres, por que elas estavam na rua, por que essas mulheres são marginalizadas pela sociedade. Ela descobre que essas mulheres tinham vida, filhos, casa, e se elas estavam na rua era porque, enfim, essa sociedade tinha virado as costas para ela. E isso é muito legal que a autora faz dentro desse livro. É uma leitura fácil de ser feita, é muito fluida, é acessível, então jovens leitores vão gostar muito, mas qualquer leitor de qualquer faixa etária pode ler esse livro. E eu gostei demais e já tem a resenha desse livro lá no blog, então eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem, porque lá eu consigo falar mais sobre esses temas, me expressar um pouquinho melhor sobre o que eu acho que a autora poderia melhorar, que pode melhorar nos próximos volumes, mas de qualquer forma eu recomendo muito a leitura, é uma temática que eu gosto muito, então tá aqui recomendado para vocês. Essas foram as minhas leituras do mês de março, então eu volto no mês que vem falando sobre tudo que eu li em abril e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!